Bom dia, crianças. Professor Hélio Castro trazendo a disciplina de ciências com o conteúdo O Solo. Como é de costume, vamos estar marcando aqui no nosso calendário. Hoje é dia 16, sexta-feira. Tá bom? Então, vamos lá. O solo é a camada superficial da Terra e é formada por minerais e matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve como fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é parte dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Desde o início da humanidade, o ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência. Por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção do ecossistema terrestre. Então, como vocês podem ver, tudo está interligado, né? Quando nós falamos de solo, nós estamos falando de planeta, nós estamos falando do lugar onde a gente vive, da água que passa, da água dos nossos rios, dos nossos mares, das nossas lagoas, tá bom? Então, tudo isso está interligado, né? Então, se um solo não for rico em nutrientes, né? Não tem como gerar vida, plantas, né? Tá bom? E aí os tipos de solo. Nós temos o solo arenoso ou permeável. O que é isso? Quando capta a água da chuva, não retém aquela água. Ela permite a passagem, ou seja, é um solo permeável. O que está sendo dito aqui é o seguinte: quando chove, né, a água ela não fica na parte superior do solo. Ela entranha na terra, né? Ela adentra a terra ele vai para o solo freático, né? Que nós vamos ver daqui a pouco. O solo impermeável é o solo que não absorve a água. A impermeabilidade do solo se aplica às cidades que asfaltam as ruas, cimentam as calçadas, canalizam os córregos até os rios. Quando chove, a água não é absorvida pelo solo, o que por sua vez contribui para provocar grandes enchentes. Então, como nós podemos observar aqui na nossa cidade, quando chove, né, a gente percebe a água correndo no meio da rua, né? Porque como a boa parte da cidade é asfaltada, né? A água ela não adentra a terra, então ela corre por cima mesmo, aí fica alagado. Como essa imagem aqui, determinadas partes da nossa cidade ficam dessa forma, né? Alagado, enlameado, certo? Então, quando você vê um solo dessa forma, isso quer dizer que aquele solo é impermeável, ou seja, a água ela não adentra para dentro do solo, né? Para criar o lençol de água, o lençol freático. Nós vamos ver daqui a pouco. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil, por isso é muito utilizado na produção agrícola. Então, no caso do solo humoso, ele já é bom para produção, né, para agricultura, digamos assim, né? Então, ele sendo rico em nutrientes, mesmo que esteja faltando um nutriente ou outro, ele já suporta, né, alguma produção, digamos assim, né? Plantar arroz, feijão, cana de açúcar, tá bom? Então, o solo sendo humoso, né, ele já é rico em nutrientes e ajuda na produção agrícola. E então chegamos no lençol freático ou lençol d'água, né? Lençol freático, também chamado de nível freático, é uma reserva subterrânea de águas provenientes das chuvas,
que se infiltram entre as fissuras da superfície, coisa que eu falei lá no solo permeável, né? Mais especificamente, constitui a linha limitante entre a zona de areação, né, na qual os poros são preenchidos por ar e água, e a zona de saturação, na qual a água é infiltrada, preenche todos os vazios, poros e fissuras, né? E, portanto, a superfície de contato direto entre a água superficial e a água subterrânea. Então, nosso país, né, ele é rico em lençóis freáticos, né? Se a gente for pesquisar mesmo no aspecto de geologia, que tem a ver com geografia, né, a gente pode encontrar, né, estudar mais profundamente o aspecto de lençol freático. Vou dar um exemplo bem prático de lençol freático. Atualmente as pessoas não usam, né, não têm em suas casas uma coisa que antigamente tinham bastante, que são as cacimbas, né? Que são buracos criados na terra com uma distância às vezes de 7, 8 metros, por aí 10 metros, que alcançam alguns lençóis freáticos, né? Que aí faz a água minar e aquela água vem do centro da terra. Então, pode ser que ainda exista na casa do seu avô. Eu, na minha casa, quando eu era criança, né, até atualmente mesmo, acho que ainda existe. Lá na casa que minha mãe morava, nós tínhamos uma cacimba, né? Porque antes era muito difícil se ter água encanada, né? Era muito difícil. Então, um exemplo de lençol freático, né? O auxílio do lençol freático são as cacimbas, né? Poços também que as pessoas chamam. Tá bom? Então essa foi nossa aula de ciências. Espero que tenham gostado e até já. Bom dia, terceiro ano. Professor Hélio Castro trazendo a disciplina de Geografia, a ação humana na natureza, né? Então eu já coloquei aí essa imagem ilustrativa do homem minerando o planeta, né? E aí fazendo com que ele fique destruído, bom? Ações do ser humano na natureza. A natureza possui diferentes formas, cores e componentes. Na paisagem natural, não há alterações realizadas pelo ser humano, né? Nós já vimos isso em outras séries, como nas florestas e no Parque de Preservações Nacionais que respeitam a naturalidade do local. Mas, para as pessoas se adaptarem melhor aos diferentes lugares, é necessário modificar o meio ambiente, transformando. A essa transformação do espaço damos o nome de paisagem modificada, né? Aqui eu coloquei algumas que não deixa de ser modificado, mas também mostra a ação do homem em si, né? Por muitas vezes o homem modifica, mas não modifica com conscientização, né? Tá bom? Quais são aspectos que podem gerar isso aí? Eu coloquei o exemplo da mineração, né? Como vocês podem ver aqui, aparentemente é pequeno um caminhão desse, mas um caminhão desse é enorme, né? Então são coisas que o homem faz para poder estar modificando o meio ambiente, né? A natureza. E também desmatar, né? Existem leis de proteção à nossa fauna, à nossa flora, mas atualmente a gente percebe que está uma coisa assim bastante desorganizada, né? Porque não estamos falando, no caso, de não poder desmatar, nem poder construir, mas sim um aspecto com que o homem desmate e construa de forma consciente, né? Para que posteriormente
os nossos filhos, os nossos netos possam estar aproveitando um planeta muito mais consciente, né? Onde as pessoas tenham consciência e possam agir na natureza, né? Não apenas só sugando, só tirando o que tem de bom nela, mas sim, né? Fazendo coisas com que faça um equilíbrio, né? E aí nós temos as ações corretas, né? Ações corretas são proteger as árvores, respeitar e não poluir os rios, cuidar do solo para replantio, coisa que eu citei anteriormente, né? Então, protegendo as árvores e animais é importante para a manutenção do equilíbrio do planeta, que eu acabei de falar. Não é o caso do homem apenas, né, como eu falei anteriormente, de estar só desmatando, destruindo serra, destruindo montanha, criando apartamento, só visando o lucro, mas sim fazendo com que haja um equilíbrio, né? Respeitar e não poluir os rios, pois eles dão aos seres humanos água, que tratada serve para beber, e os peixes que servem de alimento, né? Então, não se pode simplesmente só sugar da natureza, né? Tem que fazer com que haja um equilíbrio. Parece que eu estou sendo repetitivo, mas que a ideia seja essa. Vai extrair, vai tirar? Vai. Mas também vai devolver, vai deixar a natureza descansar, poder se reestruturar novamente. Bom, e cuidar do solo para o replantio. Canalizar a água dos rios para beneficiar a plantação. São formas de preservação ambiental. Tá bom? Então, tudo isso tem muito a ver com o que a gente estava falando agora há pouco. Que se não houver essa conscientização, com o tempo pode ser que haja muitos problemas, né, diante da natureza, como aquecimento global, nossos rios sujos, que aí o alimento vai diminuir e coisas do tipo. E aí atitudes incorretas, né, que são desmatar sem planejamento, realizar queimadas, não respeitar os rios, não canalizar a água, não cuidar do meio ambiente, saber cuidar do seu rio, né? Saber não cuidar do seu rio, perdão. Mas não jogar lixo nos rios. Eu já citei em outras aulas. Quando for ao centro da cidade, é bom sempre ter uma sacolinha, né? Porque às vezes você vai comer um picolé, uma água, um sorvete, e tá andando no meio da rua ali e não tem onde colocar, né? Pode ser que tenha, mas nunca se sabe, né? Você andar com a sacolinha para você estar colocando o seu lixo dentro, armazenando. Se não tiver algum lugar para dispensar, você traga até em casa e coloque no lixo da sua casa, tá bom? Então, desmatar também é quase inaceitável isso atualmente, porque muitas vezes essas queimadas, esse extrativismo, ele é apenas voltado para o lucro, né? Não tem um aspecto em si de conscientização, digamos, eu vou desmatar 5 hectares e vou plantar 3, ou vou plantar 10, não importa, mas em si a consciência não existe totalmente, tá bom? Mas só que nós devemos ter essa consciência desde já, né? Para que futuramente você possa também, né, além da escola, estar repassando para os seus filhos uma consciência ambiental, tá bom? Então essa foi nossa aula de geografia. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima. Tchau e bom final de semana.